Olá, o Boa Vontade Entrevista traz para você uma série de programas que foram gravados durante o 25º Congresso Internacional de História da Ciência e Tecnologia, que aconteceu pela primeira vez aqui no Hemisfério Sul, no Brasil, precisamente na UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. O evento contou com a presença de diversos pesquisadores do Brasil e do mundo que dialogaram sobre a história da ciência, tecnologia e também sobre a medicina. Nós vamos acompanhar agora a entrevista do Josué Bertolin, apresentador da Boa Vontade TV, com o senhor Gildo Magalhães, professor titular do Departamento de História da USP e diretor do Centro de Interunidades de História da Ciência da USP, Universidade de São Paulo. O professor Gildo fala agora para a gente aqui na Boa Vontade TV sobre a preparação e organização desse evento e destaca ainda a história da ciência no Brasil. Vamos conferir. Muito obrigado, professor Gildo, por estar aqui conosco mais uma vez. Eu que agradeço a você e aos ouvintes e espectadores. Professor Gildo, como o senhor vê a organização deste congresso no Brasil, pela primeira vez no Hemisfério Sul, congresso de porte internacional, como o senhor está vendo essa organização? Bem, primeiro lembrar que esse congresso existe há praticamente 100 anos, sendo realizado de 4 em 4 anos e pelo seu porte, como é mundial, ele exige uma preparação intensa, muito esforço de todos, especialmente no momento como vivemos no Brasil. Foi um feito muito importante porque pela primeira vez está sendo fora do hemisfério norte, ou seja, primeira vez ao sul do Equador, e isto tem também uma conotação para nossos outros vizinhos e de hemisfério, outras nações que não tiveram esse privilégio. E vemos o comparecimento de muitos países, muitas nacionalidades, muitas línguas sendo faladas nos corredores. Isto é certamente um sinal de que o evento está tendo a repercussão que merece. Como o senhor vê a organização da história da ciência no Brasil até o momento? A história da ciência começou a ser organizadamente desenvolvida, pesquisada no Brasil há mais ou menos uns 30 anos. Ou seja, ela é jovem em comparação com outras organizações congêneres na Europa, nos Estados Unidos, e, portanto, ela também sofre de um certo atraso com relação a esses outros países, mas eu acredito que exatamente esse congresso mostra para os estrangeiros que nós estamos tentando recuperar esse atraso e preenchê-lo com pesquisas que são, sem dúvida, equivalentes ao que de melhor se faz no mundo. Temos hoje uma série de centros que difundem a história da ciência no Brasil. Por exemplo, fora da USP temos a Unicamp, temos a Unesp, temos a Federal do ABC, temos aqui no Rio de Janeiro grandes instituições como a Casa de Oswaldo Cruz, o MAST, e fora desse eixo Rio-São Paulo, numerosas universidades, museus e outras instituições abrigam pesquisas de história da ciência e da tecnologia, o que é muito bom, porque sem você conhecer a história da ciência e da tecnologia, não há como entender o mundo moderno. Isso mesmo. E o senhor é um engenheiro de formação. Como foi esse caminho para ir até a história da ciência e tecnologia? É verdade, eu me graduei e trabalhei durante muitos anos como engenheiro eletrônico, e eu acredito que foi uma época em que eu pude exercer essa atividade em tempo integral muito interessante para ser vivida, porque foi a época dos grandes projetos brasileiros, onde se tinha uma ideia de que o progresso passava, claro, por essa parte da economia física. E isto, além de dar os empregos, estava ligado a uma noção de construção nacional. Construção exatamente também do lado, digamos, do povo, daquilo que estava faltando para nós podermos sair do subdesenvolvimento. E acredito que exatamente esse trajeto da engenharia, fazendo atividades
que estavam ligadas com o desenvolvimento nacional para uma reflexão sobre esses processos, não só no caso brasileiro, que é o que é mais próximo naturalmente, mas em geral, isto me trouxe mais uma bagagem que me ajudou a fazer essa transição. O senhor coordenou um simpósio, né, no evento do 25º Congresso Internacional de História da Ciência e Tecnologia sobre a história da energia elétrica. Por favor, fale-nos sobre a proposta, por que trazer esse tema para o Congresso Internacional? Bem, além de ser um tema já tradicional, estudado por várias entidades e associações que fazem história da tecnologia, em especial nós vemos um crescimento do interesse pela história da aplicação da energia elétrica, porque, por um lado, você tem uma aplicação que se tornou, digamos, universal e avassaladora, que é a da eletrônica. Você tem celulares, computadores, tudo feito com base na energia elétrica. E, por outro lado, não há nenhuma nação que não sinta falta da luz elétrica e de uma série de benesses que vêm com a produção de energia elétrica. Então, saber mais dessa história e dessa memória pode nos ajudar a entender qual tem sido o papel dessa forma de energia que é relativamente recente. Nós temos 150 anos, mais ou menos, de energia elétrica e essa produção vem sendo diversificada quanto à forma pela qual você produz eletricidade. No início você usava carvão, até lenha, enfim, geração térmica, e depois passou-se a usar a força dos rios, que foi o caso majoritário no Brasil, para chegar a novas formas que usam energia vinda de fontes como a nuclear, como a dos ventos, ou a mesma energia solar, que tem possibilidades de passar por uma transformação e chegar nessa grande qualidade que é a transmissão à distância. A energia elétrica se transmite, diferentemente de outras formas de energia que tem que ser gastas no local. O que nós podemos observar e aprender com a história da energia elétrica no Brasil para a gente ter um panorama do simpósio? Essa pergunta é muito importante porque, em geral, nosso projeto foi sobre o estado de São Paulo, mas nós sabemos que isto é geral para o Brasil. O fato de você ter energia elétrica possibilitou uma grande transformação cultural e pela qual você vê os eletrodomésticos se ampliando no uso da casa, mas antes disso a energia elétrica chegou na forma de transporte. Ela fez os bondes e várias ferrovias que funcionaram com a eletricidade serem formas eficientes de transporte. Se você pensar hoje, o que todos gostariam de ter são muitas linhas de metrô perto da sua casa, não é? Como que você teria essa possibilidade se não fosse pela energia elétrica? Então, isso é uma grande transformação. Por outro lado, a energia elétrica esteve associada com a industrialização. Ou seja, você usar motores elétricos, transformando o que antes era energia hidráulica, por exemplo, para mover máquinas, possibilitou um grande ganho de escala. E a par disto, a eletrificação também significou, aí outra vez particularizando para São Paulo, o acompanhamento da fronteira sendo deslocada para o interior do Brasil. Ou seja, antes, nós sabemos da nossa história, as cidades se concentravam perto do litoral ou no litoral. E à medida que você foi tendo ferrovias, e as ferrovias buscando produtos para serem transportados, pessoas também para serem transportados, foram vetores
da construção das fontes de energia elétrica, que foram as hidrelétricas, como eu falei, no nosso caso majoritário. Os rios serviram de insumo para essa energia. E ao trazer, então, juntando ferrovia, urbanização e gente, porque as ondas migratórias acompanharam todo esse movimento de interiorização, migratórias tanto internas quanto externas, de imigrantes europeus, japoneses, etc., você chegou nessa configuração que é o Brasil hoje. Então, entender esse processo e essa inter-relação entre vários componentes desse processo, que no fundo é o que a gente chama de modernização do Brasil, mostra tanto problemas quanto vantagens inerentes a esse nosso desenvolvimento. E estudando isso, acredito que nós podemos enxergar melhor qual deveria ser o futuro. O senhor foi protagonista de um projeto chamado Projeto Eletromemória. Conta para o nosso público o que foi esse projeto, o que se investigou e as conclusões que chegaram. O Projeto Eletromemória é um projeto de longa duração. Nós estamos terminando a segunda fase dele. Se você for contar, foram 9 anos de projeto, pesquisando com apoio da FAPESP as usinas hidrelétricas do estado de São Paulo. Então, numa primeira fase, nós fomos em todas as grandes usinas, nos rios Tietê, Paranapanema, Rio Grande e Paraíba. E, numa segunda fase, fomos para as pequenas usinas, e que também dá um recorte temporal. As grandes começaram a ser feitas no final da década de 1950 até a década de 1990. E as pequenas começaram a ser feitas logo com a República. E vieram sendo feitas até mais ou menos a década de 1960. Então, isso nos permitiu verificar o quanto resta dessa memória palpável para os habitantes, e isto tem 2 resultados principais. Ou as hidroelétricas estão ainda funcionando nesses locais e fazem parte da memória até afetiva das populações, e, por outro lado, existem descontinuidades, existem lugares em que você tem as instalações abandonadas ou mal cuidadas, e isto também faz parte desse nosso contexto. Eu diria o seguinte: nós podemos dizer que a energia elétrica em São Paulo é um bom exemplo de estudo onde você pode detectar esses 2 vetores do progresso. Um progresso material, que nós sabemos ser necessário, mas não ser suficiente. O outro é um progresso espiritual, aquele que você quer passar além do material. E se você pensar no que a parte cultural deve à eletricidade, na forma de rádio, música, enfim, programas em geral, inclusive este que está sendo feito agora, eu acho que você facilmente distingue, como eu falei, esses 2 componentes do progresso, né? O físico e aquele de uma natureza mais elevada, que se for divorciado do primeiro, sempre perigoso. Sobre isso ainda, né, nessa sua perspectiva da ideia do progresso, como que o senhor vê a participação da história, da ciência, na análise da ideia de progresso? Que tipo de progresso pode ser enxergado? Como pode ser apresentado, medido? Bem, esse é um ponto de muita discussão entre os historiadores, porque uma parte, talvez uma parte muito significativa dos historiadores, acha e mantém uma certa crença no mito da objetividade do historiador, mas no sentido de que o historiador não toma partido, né? Que ele investiga as razões por que as coisas acontecem, os contextos, e não deve
expressar valores sobre o que foi investigado. Mas eu, em particular, não acho assim, penso ao contrário, que é impossível você deixar de ter valores que estão sendo emitidos o tempo todo, mesmo quando você tenta fazer a pesquisa mais objetiva possível. Quer dizer, quando você escolhe os seus recortes, os seus arquivos, os seus interlocutores, você já está expressando valores. Então, nesse sentido, a história da ciência, para mim, é um auxiliar tanto da própria ciência, né, quanto dessa melhor compreensão que o homem busca acerca do mundo onde ele vive. Professor, muito obrigado por esse bate-papo aqui hoje. Foi um prazer essa conversa com a nossa audiência sobre história da energia elétrica no Brasil, sobre a ideia de progresso no 25º Congresso Internacional de História da Ciência e Tecnologia. Eu que agradeço. Acompanhamos a entrevista de Josué Bertolin, apresentador da Boa Vontade TV, com o professor Gildo Magalhães, professor titular do Departamento de História da USP e diretor do Centro Interunidades de História da Ciência da USP, a Universidade de São Paulo. E no próximo programa você continuará conosco acompanhando esse evento que aconteceu pela primeira vez no Hemisfério Sul aqui no Brasil, na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro.